entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. No próximo domingo, dia 10, acontecerá o primeiro turno da eleição presidencial francesa. E uma pesquisa divulgada ontem mostra que Macron, que tenta a reeleição, ele continua na frente, continua em primeiro, mas houve uma redução na diferença da intenção de voto em Macron para a intenção de voto em Marine Le Pen. O Jean-Luc Mélenchon, que ali nas subdivisões, né, da política francesa, é tido como extrema esquerda, é o França Insubmissa, né, o movimento liderado pelo Mélenchon, que já foi candidato, inclusive quando Macron foi eleito para o primeiro mandato. Ele aparece em terceiro, ganhou alguns pontos, mas o fato é que, de novo, Marine Le Pen deve estar no segundo turno. E pela segunda vez seguida contra Macron. Ontem até dizíamos que os políticos franceses, ali do movimento chamado movimento republicano, né, que é a direita tradicional, e também os candidatos de esquerda, isso esquerda nos parâmetros da França, né, onde aliás começou esse tipo de essa utilização, né, de direita e esquerda, dessas expressões, exatamente pela divisão que havia entre jacobinos, girondinos, etc., a posição que eles tinham na Assembleia. E então, mesmo Hollande, por exemplo, de centro-esquerda, o sonho de todos eles era ter alguém da família Le Pen pela frente no segundo turno. Foi assim com Chirac, que derrotou o Jean-Marie Le Pen, pai da Marine. Aliás, romperam, né? Pai e filha romperam, cada um seguiu o seu caminho, e ela acabou dominando o movimento, à revelia do que desejava seu pai. Mas, quando eles foram para o segundo turno, o Chirac conseguiu 80% dos votos, o Jean-Marie Le Pen ficou com 18%. Uma lavada, porque todo mundo que não queria Le Pen falou, opa, não vou nada de não votar e tal, porque lá, claro, o voto é uma opção, é um direito, né? Não é uma obrigação, você não é obrigado a votar, como deve ser, né? Esse negócio de voto obrigatório é uma excrescência que o Brasil, aliás, deveria eliminar, né? Acabar com essa coisa ridícula de voto obrigatório. Mas todo mundo foi lá, foi votar, porque havia o receio da vitória do Le Pen. E foi uma lavada. Isso aconteceu depois com Sarkozy, aconteceu com Hollande enfrentando Marine Le Pen, aconteceu com o Macron, e de novo era o cenário que o Macron desejava. Só que as pesquisas são agora mais preocupantes, pela diferença pequena, não só no primeiro turno, mas também na projeção para o segundo turno. Aquela história de 80-18, lá do Chirac, com o Jean-Marie, isso já não existe. Tanto que há pesquisas que mostram Macron sendo eleito no segundo turno com 54, e a pesquisa mostrando o Macron com 51. Ou seja, no limite. E aí fica a dúvida, como votarão os eleitores de Valérie Pécresse? Valérie Pécresse, ela dirige a Île-de-France, que é uma região ali autônoma nos arredores de Paris, e é da chamada direita tradicional, né? Quando a gente fala direita e esquerda, esses termos na verdade perderam sentido, mas apenas para simplificar o entendimento de qual a posição política, ideológica de cada candidato. Então, Valérie Pécresse, ela trabalhou, inclusive, em governos anteriores, o governo Sarkozy, e é da chamada direita tradicional.
como era o Chirac, como era o próprio Sarkozy e, de certa forma, o Macron. Então, ela tem e não vai ganhar, né? E ela aparece ali com 9,5%. Algo muito parecido tem Éric Zemmour. E em terceiro, abaixo de Macron e de Marine Le Pen, aparece o Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, com 17%. Então a questão é para onde irão os votos. E aí a grande surpresa do último levantamento, perguntando para as pessoas, você vai votar em quem? No Mélenchon. Tá bom, e no segundo turno se o Mélenchon não estiver? Qual a lógica? Você olha e fala, bom, o sujeito votou no Mélenchon, que na divisão da política francesa é rotulado de extrema esquerda. Então, no segundo turno, Macron e Marine Le Pen, se ele resolver votar em alguém, não é obrigado a votar em nenhum dos turnos, é óbvio, mas se resolver votar em alguém no segundo turno, vai votar no Macron. Errado. Dos eleitores de Mélenchon, 28% disseram que vão votar no segundo turno. Se o Mélenchon não avançar, mesmo assim vão votar, mas votarão no Macron. Porém, mais de 30%, dependendo da pesquisa 31%, dependendo da pesquisa 32%, dos eleitores de Mélenchon dizem que votarão em Marine Le Pen. Então, nessas subdivisões simplórias, é um eleitor do candidato de extrema esquerda que diz que se o seu candidato não for para o segundo turno e forem Macron e Marine Le Pen, ele vai votar na candidata rotulada como extrema direita. Ele vai de um extremo ao outro. Não vota no Macron. 31% a 32% contra 28% que dizem que votarão em Macron. É preciso entender isso. Porque aquilo que aconteceu com o Chirac, todo mundo que não era Le Pen foi para o Chirac, não vai acontecer de novo. Muita gente que vota em Valérie Pécresse, que é do Sejamos Livres, né, pretende votar no segundo turno em Marine Le Pen. E outro grupo do eleitorado de Pécresse votará em Macron. O que chama a atenção é que a maioria relativa dos eleitores de Mélenchon dizem que se ele não for para o segundo turno, aqueles que pretendem votar no segundo turno, muitos nem vão votar. O cara vai passear, né? Vai passear, não quer saber de eleição. Mas muitos querem votar e votarão em Marine Le Pen. E há também, e aí é muito menos instável, o eleitorado de Éric Zemmour, que é do Reconquista. Por que o partido de Zemmour se chama Reconquista? Ele é um jornalista, escritor, comentarista em televisão. E como comentarista na televisão, como jornalista, ele em nenhum momento escondeu que é contra a imigração, que é contra uma França aberta a imigrantes. Também não gosta da União Europeia e quer que a União Europeia seja um organismo multilateral, mas não a detentora dos direitos executivo e legislativo de países soberanos. É bom lembrar que hoje a União Europeia ela chega a interferir em orçamentos nacionais, não é? E o Macron? O Macron só fez um grande comício. Aliás, ele demorou para anunciar a sua candidatura. É um Macron, e a gente falou disso muito nas últimas semanas, que tem aumentado
a sua capacidade de atrair eleitores pela atitude que adotou na guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso chama a atenção. Porque o Macron, diferentemente do Boris Johnson, do Joe Biden, do Trudeau, do Scholz, o Macron tem tentado ser o mediador de um acordo. É verdade que nesta semana ele autorizou a expulsão de diplomatas russos, como fizeram a Alemanha e a Itália. É verdade que ele tem se manifestado cético em relação ao acordo a curto prazo, mas ele continua tentando. Ele liga para o Putin, fala 1 hora com o Putin pelo telefone, liga para o Zelensky, fala 1 hora com o Zelensky, liga para o Erdogan, vendo como França e Turquia podem tentar estabelecer mediações. E isso fez com que muitos franceses decidissem votar no Macron. O mais interessante é que no grande comício que ele fez, no único, repórteres saíram perguntando ali para as pessoas que estavam com bandeirinha, aplaudindo o Macron: por que vocês pretendem votar no Macron? Perguntava ali: cidadão, você está aqui apoiando o Macron, que quer a reeleição, por que você quer votar no Macron? E a resposta era: porque não há outro. Eu olho para os concorrentes e não vejo alternativa. Não vejo alternativa. Esse cara é o único que é aceitável que continue lá. Não é nenhum fanático por Macron, nenhum seguidor de Macron. Não é ninguém que acha que Macron é o grande líder francês, nada disso. Só que ele vê a concorrência e fala: não há alternativa. É Le Pen, Mélenchon, é Zemmour. Eu vou votar no Macron. E a atitude que ele assumiu, que ele adotou em relação à guerra, fez o Macron ganhar pontos. O discurso quase oposto ao do Biden, porque ele está falando em negociação, em negociação, em negociação. E o Biden está falando, aliás, abrindo parênteses, os Estados Unidos acabam de anunciar a venda de equipamentos militares para a Bulgária num valor de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É um país pobre a Bulgária, para o padrão europeu, um país pobre. Mas aí, aqueles que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, estão sendo inundados com uma pressão americana para que comprem armas americanas. E armas caras. Estão comprando fuzis e revólveres. Estão comprando mísseis, bateria antiaérea, aviões, caças modernos, da geração F. Essa é a ideia. Aliás, vale ressaltar que Biden pediu um orçamento militar para este ano superior a 830 bilhões de dólares. É mais ou menos 3 vezes o orçamento militar da China e 10 vezes, porque se você pega os 10, tirando a China e os Estados Unidos, numa lista de 12, os outros 10, se você somar o gasto militar de todos eles, será inferior ao que o Biden está pedindo e o Congresso vai aprovar. Até porque o Congresso quer que haja mais do que 830 bilhões de dólares. Né? E estão usando a situação na Ucrânia para esse orçamento gigantesco. A indústria militar nos Estados Unidos está rindo à toa. Essa é a verdade. Fechando parênteses. Então, isso tem ajudado o Macron nessa campanha. Mas quando você olha a pesquisa, a diferença é pequena. A eleição vai ser domingo. Se não houver uma mudança radical nos próximos dias, daquilo que as pesquisas estão mostrando, elas erram, claro. Mas são todas mostrando o mesmo cenário. Segundo turno,
Macron e Marine Le Pen, com vitória do Macron no segundo turno. Só que tem pesquisa mostrando 51% para o Macron. É pouco. É pouco. Nunca o movimento de Marine Le Pen, e antes do pai dela, do Jean-Marie, teve tanta chance de dar trabalho no segundo turno como agora. E há o senhor Zemmour, essa figura que falei, comentarista de TV, jornalista, polemista, né, como dizem. E ele teve também os seus comícios, seus discursos, e a gente pode mostrar o que pensa Zemmour e concluir que esses 10 em algumas pesquisas, 9,5% em outras, 12% em algumas, ele já chegou a ter 15%. Mas para onde irão os votos do famoso e popular Zemmour? Porque é bom lembrar que eleitores desse tipo de candidato, esse é sempre um problema para os pesquisadores, eleitores de candidatos como Zemmour, eles são muitas vezes acanhados. Muitas vezes eles têm um certo receio de falar. O eleitor tem um certo receio de falar para o pesquisador: eu vou votar no Zemmour. Não é? E, no entanto, ele já chegou a aparecer com 15%, já chegou a aparecer com 12%. E basicamente o que ele diz é o seguinte: primeiro, ele quer aumentar o salário médio, diminuindo impostos. Ele quer proibir que imigrantes recebam, por exemplo, auxílio moradia, que todo o auxílio moradia deve ser para franceses, e defende que aqueles que têm cidadania francesa, que já têm, percam a condição de cidadão francês imediatamente depois de cometer um crime. E aí deve ser expulso da França. E qualquer imigrante que cometer um crime deve ser expulso da França. Quer zerar cotas de imigração e quer, ao mesmo tempo, estabelecer que só o direito de sangue, como ocorre, aliás, na Itália, né? Só o direito de sangue deve ser critério para a concessão de nacionalidade. Que os outros imigrantes devem ficar ali, sempre sob vigilância. E que líderes religiosos islâmicos devem ter seus discursos vigiados, para que discursos radicais sejam detectados. É isso que está dando voto para o Zemmour? Não. O que está dando voto para o Zemmour é porque ele tem conseguido tocar a sensibilidade e os problemas dos pobres franceses, dos franceses pobres, para sermos corretos. E o mesmo tem feito Marine Le Pen, que é muito mais moderada agora em relação ao que já foi. Hoje, Marine Le Pen já não defende uma França fora da União Europeia, como defendia antes. O Zemmour não fala em sair da União Europeia, mas quer uma União Europeia como organismo multilateral. E não como o centro das grandes decisões de países soberanos. Ele quer uma França com poder nacional intocado em relação à União Europeia. Marine Le Pen tem a mesma visão, mas ela adotou um discurso muito mais moderado. Não fala mais em combater a União Europeia. Mas o que... Aí entra um outro levantamento importante. Onde estão os eleitores de Marine Le Pen? Majoritariamente. São os franceses mais pobres, os desempregados. Ah, mas não tem auxílio-desemprego? Tem, mas os desempregados. As regiões rurais. Aliás, voltando ao Zemmour, ele fala em amplo subsídio para a população rural. Por exemplo, 10 mil euros para cada casal, a cada filho que tenha na região rural, para que não migrem para a cidade.
Então, se tem filhos na região rural, para cada filho recebem 10 mil euros. É a promessa de Zemmour. Marine Le Pen, que está há muito mais tempo na estrada, tem hoje votos que antes eram do Partido Comunista Francês ou do Partido Socialista Francês, que chegou ao poder, todos se lembram, aquilo que muitos diziam seria uma revolução na França, e que não houve, não é? Não houve. E o fato é que os socialistas continuaram naquela rota de sempre, né? Desde o segundo mandato de Mitterrand. Primeiro mandato, Mitterrand nacionalizou e tentou mudar o cerne da política econômica francesa. No segundo mandato, na época o mandato era de 7 anos, hein? O cara ficava 2 mandatos, era o imperador, quase. 14 anos. No segundo mandato, ele abandonou tudo aquilo. Aproximou-se do Helmut Kohl e ambos fizeram com que o grande acordo econômico, né, que vem lá do acordo do carvão e do aço, se tornasse o embrião da União Europeia. Mitterrand e Helmut Kohl. E os socialistas viraram, na verdade, um partido ali de manutenção da política francesa, da política econômica francesa, da Constituição golista, da Quinta República, e nada mais. O Partido Comunista, que em certo momento adotou a ideia ali já foi, em determinado momento, o maior partido comunista da Europa, né? Em outros momentos era o italiano. Mas ambos começaram a flertar com eurocentrismo e isso acabou levando o Partido Comunista Francês a cada vez mais tornar-se um bracinho do movimento de Herbert Marcuse, né? Desencadeado pelas ideias de Herbert Marcuse, não que ele tenha inaugurado um movimento. Mas essas reivindicações que tomaram conta da esquerda ocidental, enquanto isso, cidades francesas industrializadas viram suas indústrias fecharem, viram os industriais mudando suas fábricas para a China ou para a Romênia, onde pagavam menos impostos. A União Europeia transformou-se num terreno de forte concorrência interna. E, claro, a Ásia. Muita gente foi para a China, ou para o Vietnã, ou para a Indonésia. Foi produzir onde o custo da produção é mais barato, onde há fartos incentivos à produção, que foi a ideia de Deng Xiaoping de tornar a China um país rico, atraindo capital internacional. Não havia capital na China. Para aquela grande revolução, precisava de capital internacional. Ele começou com Xangai e depois a coisa se expandiu. Isso aconteceu com indústrias nos Estados Unidos, cidades americanas que perderam suas indústrias, cidades alemãs, francesas, o chamado cinturão industrial derreteu-se. E aí, centenas de milhares de operários de fábrica da França ficaram desempregados, estão ali, recebem seguro-desemprego, não morrem de fome. Não é o Brasil, não é a Argentina, não é o Peru, não é a Colômbia. Você tem ali o colchão de proteção social, o welfare state, etc. Mas essa gente passou a ver a política francesa e a União Europeia como inimigas. A União Europeia e a política francesa. E como a esquerda estava ocupada demais, o Partido Comunista, o Partido Socialista, com coisinhas, com pautas acadêmicas, com pautas politicamente corretas, como dizem, os operários começaram a olhar para outros movimentos políticos que falavam em desemprego, que falavam na opressão europeia, que falavam no risco da desindustrialização da França, que falavam da situação do operário pobre.
E aí cresceu o eleitorado do movimento Assembleia Nacional, da Marine Le Pen, e agora até dessa figura ainda um tanto quanto enigmática, que é o Zemmour. Onde há gente em dificuldade, na miséria, aparecem os populistas, acenando com o paraíso, acenando com a restauração do passado. E é esse ponto, a este ponto chegou a França. O Macron, como disseram lá os que estavam no comício, não é nenhum grande estadista, é um estadista, é um governante medíocre. Medíocre. Mas, para eles, é o sujeito viável, é o governante possível. Eles não veem alternativa. Mas o fato é que pela primeira vez, desde o surgimento desse movimento liderado pelo Jean-Marie Le Pen, é a primeira vez que há dúvidas sobre o que vai acontecer no segundo turno. O favoritismo é de Macron, mas é preciso saber para onde irão os votos de Zemmour. Em tese vão para Marine Le Pen, e olha que ele está com 9,5% a 12%, e para onde vão os votos de Mélenchon, que é rotulado de extrema esquerda, mas 30% do seu eleitorado diz que no segundo turno votará em Marine Le Pen. E claro, o que acontecer na França terá consequências imediatas dentro da Europa. Ronald. Bandeirantes Acontece, tema de abertura editorial, que você ouve aqui, vira podcast na sequência, é o Entendendo a Notícia. Já estará aí disponível para você. Busque lá, Entendendo a Notícia. Pode ser no site da Rádio Bandeirantes, tem uma aba ali só de podcasts. Pode ser também no seu agregador de podcast. Coloque lá Entendendo a Notícia, já vai aparecer uma arte com a cara do Zaidan pronta para que você possa ouvir não só o editorial de hoje, como todos os anteriores. Rede Bandeirantes de Rádio.